E o Senhor, assim reunindo os seus discípulos, Ele disse: ide por todo mundo e pregue este evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo. Que esse nome é poderoso. Enquanto não entendermos que o nome de Jesus é o nome acima de todo nome, nós não seremos curados, nossas famílias não serão transformadas. Mas basta um entender, um em cada casa, um em cada lar. A promessa vai se cumprir. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Poderoso esse nome é. Repita comigo, repita conosco. Poderoso o nome é. Se você crer, verás a glória de Deus. Jesus diz na sua palavra: eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei de graça, da fonte da água da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito Santo diz para você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Que você precisa se render a Ele, amar a Ele, porque Ele já te amou. Ele te amou tanto, Ele te ama tanto, que morreu naquela cruz para perdoar os seus pecados. E hoje a nós como igreja só cabe a rendição. Nós nos rendemos, nós reconhecemos que não há outro nome nos céus ou na terra ou debaixo da terra pelo qual importa que sejamos salvos. Poderoso esse nome é, maravilhoso, digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Não dividimos a adoração, é somente tua, a nossa adoração. Os olhos de Deus passam pela terra, diz a palavra, para buscar homens e mulheres cujo coração sejam totalmente dele, que amem a Jesus em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores. Nós te amamos, Senhor Jesus, e sabemos que o Senhor é a cura para esse mundo que está doente. O Senhor é a cura para o enfermo, aqueles irmãos que não conseguem respirar, que estão hospitalizados. O Senhor é a cura. Basta Jesus soprar sobre eles e eles serão curados. Basta o sopro de vida de Deus e os pulmões serão restaurados. Nós te louvamos, Senhor Jesus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem recuperado, irmãos, todos, nenhum se perdeu, porque o Senhor promete na sua palavra que aquele que vai até ti, de modo algum o Senhor lançará fora. Te amamos. Fala conosco através da tua palavra, em o nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, fala com o irmão e irmã, com os amigos que estão olhando esse culto, em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado, irmãos da adoração, obrigado aos irmãos do louvor. Nós queremos agradecer você que tem nos acompanhado nesse tempo. Temos feito esses cultos online e nós percebemos que alguns irmãos estão ali sempre conosco, e nós queremos agradecer aqui em nome de Jesus, que o Senhor Jesus possa retribuir a você. Eu sei que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, você tem acrescentado a sua fé. A hora que você necessitar dela, ela vai estar lá. A fé é como Deus, invisível, mas é real. Mas a hora que precisamos dele, ele age. E a hora que você precisar desenvolver,
A sua fé eu tenho certeza, porque Deus é fiel. Deus é maravilhoso e é fiel. Eu vou ler uma passagem bíblica que está no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 6. Capítulo 6 do Evangelho de João. Ali no versículo 35. O tema do nosso culto dessa noite, a direção que Deus nos dá, é falar do pão nosso de cada dia. Essa frase parece uma parte, e é uma parte, da oração que Jesus nos ensinou. A oração do Pai Nosso. Essa oração foi Cristo quem ensinou, está registrado na Bíblia. Lá em Mateus capítulo 6, do 9 ao 11. Mas eu quero ler aqui João, capítulo 6, versículo 35. E nós queremos falar sobre isso. É algo maravilhoso que Deus tem para nos revelar. Vamos ler a partir do versículo 32. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora, porque eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glórias a Deus. Palavras ditas por Jesus Cristo. Há uma multidão que o seguia. Em que contexto? Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Palavras muito profundas, que precisa de um entendimento espiritual. Como assim? Pão da vida. Aí eu estava olhando a história. Você sabe qual é o alimento conhecido mundialmente? O pão. O pão é o alimento de quase todas as sociedades da terra. De uma ou de outra forma, eles têm pão nas suas mesas. Então Jesus, ele não disse: eu sou o churrasco, porque churrasco é mais conhecido aqui no Rio Grande do Sul. Jesus não disse: eu sou o vatapá. Jesus, pense lá num outro alimento, que você, uma lasanha. Não. Jesus disse: eu sou o pão da vida. E eu estava olhando a história do pão, e aproximadamente, eu não quero falar datas aqui, mas é desde o início do mundo, as pessoas desenvolveram o pão. E a Bíblia está repleta de passagens que falam de pão. Eu queria perguntar para você: você comeu pão hoje?
Dos irmãos que trabalharam aqui, alguém não comeu pão hoje? Um dedo só levantou, de todos. A maioria das pessoas, elas comem pão diariamente. E pode até não comer pão por 1 dia, 2 dias, mas vai fazer falta, né? O pão é um alimento tão simples que toda dona de casa, ou homem, mulher, eu mesmo sei fazer pão também, aprendi com a minha esposa. E porque vai farinha e água e fermento. Antes de desenvolverem o fermento, eles já faziam pão. E o povo de Deus, quando estava escravo lá no Egito, eles desenvolveram também um fermento natural, que seria a farinha deixada exposta com água. Antes do fermento biológico, se transformava numa espécie de fermento. Então se misturava aquilo na massa e se fazia o pão. Mas existem os pães decorados, pães simples. Na época do povo aqui de Deus, na época bíblica, então os mais abastados, eles comiam já o trigo, pão de trigo. Os outros, os mais pobres da época, eles pão de cevada. Ainda não tinham acesso ao trigo. Inclusive, tem histórias de que o pão, ou o preço da farinha, fora responsável aí na história pela guerra na França, pela Revolução Francesa. Para vocês terem uma ideia da importância do pão na terra. O pão reúne as pessoas. Se você olhar as passagens de Jesus, passagens bíblicas, na maioria delas, ele está comendo pão com amigos, com discípulos ou com pecadores. Até for acusado, né, de comer pão com os pecadores. Então o pão está em toda a história bíblica. O pão fora conhecido por todo mundo. Aí nós vamos associar o que Jesus quis dizer quando ele diz: eu sou o pão da vida. Jesus se comparou ao pão, porque o pão é algo simples, acesso para todos. Quem não junta umas moedinhas, família mais simples que seja, o casal recém começando, estão ainda desempregados, mas passa na padaria pegar uns pães, não sabe fazer? Uma dica: nós mesmos, quando começamos nosso casamento, a Dete fazia pão e a gente vendia pão caseiro. Aliás, continua fazendo pão, voltou a fazer pão, fez hoje, toda sexta-feira ela faz alguns pães. Então o pão, ele faz parte da nossa vida. Quando Deus nos fez, o ser humano é a máquina, há quem diga a máquina mais complexa e mais perfeita que existe na terra. E quando Deus fez o homem, lá no Gênesis, no início, Deus programou algumas necessidades para o corpo humano, e uma delas é o alimento diário, o se alimentar. E aí logo se desenvolveu o pão. Então nós precisamos nos alimentar, senão a gente fica desnutrido e acaba morrendo, ou vive doente, desnutrido. Se um engenheiro que desenvolve um motor de qualquer máquina, ele diz lá no manual: olha, precisa colocar óleo, todos os motores vai óleo. Se não coloca, o que acontece? Funde. O ser humano, Deus fez a máquina e aqui está o manual. E no manual diz que o ser humano precisa do pão natural. E nós sabemos, isso não precisa nem ler, que ao natural, a criança, é lindo já o processo, porque ela nasce uma criança e logo ela já vai no seio da sua mãe. Ali não precisa ninguém ensinar.
só em alguns casos, mas na maioria eles já nascem e já vão ali mamar, se alimentar. O alimento natural. Por que Jesus está tendo essa conversa? Você vai entender melhor se você ver o contexto. Jesus estava ensinando no deserto. Era a época de Páscoa. Páscoa onde eles celebravam com pão, sem fermento. Porque o pão está na história lá da saída do Egito. Você lembra que Deus fala para o povo, para Moisés, falar para o povo: olha, vocês se preparem, porque amanhã eu vou libertar vocês. Não vai dar tempo de usar o fermento no pão, então o pão vai ser sem fermento, para que levar. E a Bíblia diz que eles enfaixaram os pães sem fermentos nas suas roupas, as mulheres, e levaram o pão para o deserto. O pão sempre fora necessário. Então Jesus aqui está ensinando. E aí no João capítulo 6, reúne-se uma grande multidão. E Jesus fica preocupado com a multidão. Não, Jesus não fica preocupado, Jesus fica feliz e está ensinando. Eu vou ler para você. Capítulo 6, versículo 2: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para os experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus: faz o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Esta é a passagem. Uma multidão. E aí talvez você identifique algo na sua vida que nós podemos aplicar essa palavra. Primeiro, Deus permite que nós nos encontramos em alguma situação que não tem saída se não tivermos fé. Deus permite isso. Jesus permitiu. Aquela grande multidão estava ali, escutando ele, em torno de 5.000 homens, mais as suas famílias. Então, teólogos dizem que pode ser 15.000 pessoas. Estavam num deserto, uma relva, onde não havia padaria próxima. E aí, ele fala: como alimentaremos esta multidão? Aí tem um matemático aqui, o Felipe, um dos seus discípulos. E me parece que todo matemático que faz muita conta no reino de Deus é bom de conta e é ruim de fé, não tem fé. Porque ele fez a conta e ele disse: para alimentar essa multidão não bastariam 200 dias de serviço, porque eram 200 denários, era um denário, era um dia de serviço. E ele faz a conta, não daria para alimentar essa multidão. Então, quando tu está com algum problema, é fácil de constatar que o problema é grande. E não falta amigos para isso. Pessoas para que olhem para você e digam: olha o problema, não tem como resolver. Não é assim? Mas o que acontece aqui? Vem outro amigo, outro discípulo, e traz uma pequena esperança. Ele diz: olha, Jesus, nós temos aqui um menino, um rapaz, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso?
para essa multidão. O detalhe é que a Bíblia vai dizer, lá em 1 Reis, na história de Elias, nós lembramos que quando ele estava orando para chover novamente, e hoje é um dia que está chovendo bastante, está frio aqui em Canoas, mas Elias estava orando para chover, e há 3 anos não chovia, e ele pediu para o moço, vai e fica olhando, vê se está vindo a chuva, porque eu pedi para Deus para chover. E o moço vem e diz, olha, não está vindo chuva, eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Tamanho da mão de um homem. Era a nuvem que ele estava vendo. O que o homem de fé falou e afirmou, então te prepare e vamos correr, porque este é o sinal de que vai chover. Aqui, um pouco, apresentado diante daquele que pode tudo, e que estava analisando a situação de cada um deles, e fora registrado na Bíblia pelo Espírito Santo, para que eu e você hoje não fôssemos pegos desprevenidos, quando essas coisas acontecessem na nossa vida. Está uma multidão de problemas, está um deserto de problemas, pois era o lugar propício para que se fizesse o milagre. Em Jesus, o Messias, a promessa de que viria a esse mundo e que realizaria sinais e maravilhas, ele precisava de situações como esta. Você precisa de situações em que parece que não tem saída, porque aí vai aparecer a diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus, entre o justo e o perverso, entre o que teme a Deus e aquele que não teme a Deus. Deus permite, você não entende, e quando somos crianças na fé, nós reclamamos e não entendemos, mas por que está acontecendo? Por que agora vem essa enfermidade, esse resultado do exame? Por que agora vem esse desemprego? Por que para mim é tão demorado as coisas? Por que logo os meus filhos? Tá? A história não terminou ainda. A sua história não terminou ainda. Essa história aqui não terminou. 5 pães e 2 peixinhos. Vamos olhar pela visão desse jovem. O que isso ia ajudar? Ele poderia prontamente sentar no cantinho e fazer sua refeição, não é assim? Eu trouxe a minha marmita. Mas não. O pouco que ele tinha, ele ofereceu, ele reconheceu ali em Jesus poder dos céus, reconheceu em Jesus a solução para alimentar aquela multidão, a solução de que alguma provisão, alguma providência divina aconteceria ali, se retesse, se escondesse. Então às vezes você olha para o que você tem nas mãos e pensa, é muito pouco. Mas se você apresentar para Jesus, se você apresentar no altar do Senhor, olha o que ele pode fazer. Esse jovem, então, apresentou. O Senhor, você já conhece a história. Ele divide as pessoas de 50 e 50, e aqueles pães, aqueles peixes, ele começa a quebrar os pães e distribuir. E uns distribuem para os outros. Mostrando o que mostra ali, que a gente pode entender algumas coisas muito importantes. Quando vai acontecer o milagre? Quando houver necessidade de um milagre. Se não há necessidade, não tem por que viver de milagres. E às vezes você faz aquela oração, Senhor, acrescenta a minha fé. Pois Ele vai te colocar em situações em que você precisará exercer a fé. Precisará de milagres. Outra questão, Deus se compadeceu, Jesus se compadeceu, ele vê a necessidade humana e ele não fica alheio a tudo isso. E nos tempos de hoje, com certeza, o Senhor Jesus está vendo a necessidade da sua igreja. Jesus está olhando para a igreja, esperando a reação da igreja, esperando os 5 pães e 2 peixinhos, esperando
que uns possam distribuir aos outros aqueles que têm. Porque o que aconteceu aqui? O rapaz entregou para Jesus os 5 pães e 2 peixinhos. Jesus começou a distribuir, isso não terminava. E ao final, depois que todos comeram muito, a Bíblia diz, em Marcos, Lucas, eles comeram muito, sobraram 12 cestos de pão. Cada um dos discípulos, Jesus voltou com um cesto cheio de pão. O que vai acontecer quando você começar a ajudar seus vizinhos, os necessitados que Deus coloca à sua volta? Você acha que Deus vai deixar faltar? Não vai deixar faltar. Os misericordiosos, tem um salmo, um provérbio que diz assim, Provérbio 22:9, quem é generoso será abençoado, pois reparte o pão com os pobres. Quem é generoso será abençoado. Aquele que esconde, aí você tem um pouco de fé, você não... Porque Jesus aqui, ele está falando, eu sou o pão. Voltamos à multiplicação. Jesus multiplica os pães, alimenta aquela multidão. Mas, e se ele olhasse pelo cálculo do matemático? Às vezes na igreja, se quer fazer uma coisa, aí você vai fazer as contas. Não dá. Em casa. Mas ou você tem fé, ou você confia no seu braço. Não dá para fazer as duas coisas juntas. Se Jesus ouvisse um dos discípulos que disse, despede a multidão para que vão cada um e comprem pelo caminho. A multidão estava ali com sede, com fome, fome moral, fome espiritual, fome física. O que pensariam os fariseus de Jesus se Jesus tivesse despedido as pessoas? Jesus assumisse, olha pessoal, não temos pão, não temos provisão, ide cada um pelo seu caminho, como um dos discípulos aconselhou Jesus, e comprai para si alimento. Aquela multidão representava o povo da terra, de hoje. Os fariseus iriam dizer, esse Jesus que está dizendo ser o Filho de Deus é um falso. Ele não tem poder, ele não realiza milagres, ele não alimenta os povos. Era isso, é tudo que eles precisavam. Porque eles vieram e falaram, vieram atrás de Jesus no outro dia por causa da multiplicação dos pães e disseram, tá Jesus, mas Moisés também multiplicou pão no deserto. E ele era só um profeta. Ele não era o Filho de Deus. Eles estavam questionando Jesus. Aí Jesus diz, não fora Moisés que multiplicou, foi Deus que mandou o pão, foi o Pai. Só que o pão que vem dos céus agora para esta geração que está faminta, está com fome, fome moral, fome espiritual, fome física. O pão que agora veio para alimentar as multidões, sou eu, é Jesus. Aquele discípulo que disse, despede as multidões, que fez as contas, seria o mesmo que nós hoje pensássemos, mas tem muitas pessoas aqui no bairro Guajuvira, muitas famílias, que não temem a Deus e que não creem em Deus. Apesar das muitas igrejas, tem muita gente, a grande maioria não é cristã. Então, como alcançaríamos? Despede para que vão cada um para o seu caminho. Aí pensa, imagina, e aqui é só um bairro de Canoas, aí tem Canoas, aí tem a Grande Porto Alegre, tem o estado do Rio Grande do Sul. Quantas pessoas tem? Vamos ter pão para toda essa gente? No Paraná, vamos subindo São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, vamos para a esquerda, Mato Grosso do Sul, Nordeste, é muita gente. Estamos falando só do Brasil, mas tem o mundo todo.
Tem a China, com seus milhões de habitantes, milhares. Não tem como alimentá-los. Vamos despedi-los? Vamos deixar que cada um vá para o seu caminho? Jesus disse: eu sou o pão que veio do céu. E eu vou saciar a fome espiritual deles, a fome moral. Porque onde chega o cristianismo, também chega a moralidade. As coisas, queira ou não queira, a Bíblia traz toda uma questão de ética, de respeito, de moral. E a pessoa vai para a fé e ela é obrigada a mudar seu comportamento. Senão ela não permanece. O Salmo capítulo 1 diz, o Salmo 1, lá no versículo 1 e 2 já diz que o perverso não continuará na congregação dos justos. Então, Jesus disse aos discípulos: vão por todo mundo e pregam o evangelho, leve o pão, assim como o pão vai ir por todo mundo, o meu nome precisa ir, só que através de vocês. Aí o matemático vai dizer: como que o Alex vai levar? Como que o Mateus, o Júnior, o Jefferson, o Guilherme, como? Felipe era matemático. Felipe fez as contas e não dava. Só que as contas de Deus são outras. Ele vai usar as pequenas, ele vai usar o menino com 5 pães e 2 peixinhos. Como disse aquele louvor: quem poderia imaginar que um menino iria ajudar a alimentar uma multidão? Quem poderia imaginar que você fala, distribui o teu pão, a tua fé, na verdade, agora não estou falando do pão físico, com uma pessoa, e essa pessoa para outra pessoa, e essa pessoa, e vai até os confins da terra. E será pregado o evangelho até os confins da terra, e então virá o fim. O evangelho de Cristo precisa ser pregado. Só que se Jesus não tivesse realizado os milagres, o milagre da multiplicação, os fariseus iam questioná-lo, nós talvez questionaríamos, mas não nos questionamos a nós mesmos quando cruzamos os braços e dizemos, através do silêncio: vão pelos seus caminhos e comprem para si os seus pães. Porque eu estou muito ocupado, eu tenho ensaio do louvor, eu tenho grupo de oração, eu tenho que pregar no culto, eu tenho que preparar a palavra para os pastores. Estou falando para mim também. Quando na verdade o Senhor pede, lança. Eclesiastes capítulo 11, 1 e 2 diz assim: atira seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparte o que você tem com 7, com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. 100 e poucas mil pessoas morreram de Covid, alguma coisa assim. Eu sou ruim nos números, tá? Mas será que um deles não teria recebido o teu pão já, para pelo menos estar com Jesus, como ele prometeu em João capítulo 14? Se você não reteu, quantas vezes a gente compra lá o cacetinho e deixa lá no armário, ele fica seco, não serve para nada mais. Aí você joga até para o cachorrinho, ele não quer também, está muito duro. Talvez o pão Jesus você pega e guarda no seu coração e fecha numa mala, e você usa ele só no domingo e na quarta, que é os dias de culto. Mas os outros dias você se alimenta de outras coisas, que somos daquilo que nós nos alimentamos. Jesus é o pão que desce dos céus. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz lá, quando ele reúne os discípulos e diz: olha, eu vou ensinar vocês a orar. Quando vocês orarem, vocês falem assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Então ele fala na primeira parte, como lá nos mandamentos.
primeira parte é sobre Deus, é que Ele é santo, santificado, que a vontade dEle deve ser feita e não a nossa. E aí já a maioria roda nesse teste, porque o que prevalece geralmente são as nossas vontades e não a de Deus. Mas aí ele vai dizer que quando fala do ser humano, ele já diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Veja que já é uma oração, não é uma oração para si próprio, é o pão nosso, é de todos. Não retenha só para você. Algumas pessoas dizem: eu tenho dificuldade de falar de Jesus, que eu não sei como começar. Eu não sei como falar de Jesus para alguém. Gente, vou dar uma dica aqui, que eu posso abrir uma escola missionária com essa dica, que veio quentinha do céu agora. Você pergunta se a pessoa come pão. Olha que boa estratégia. Você comeu pão hoje de manhã no seu café? Você nunca falou com a pessoa, e a pessoa vai dizer sim. Você sabia que tem um pão que veio dos céus? E aí você abre para assunto para a vida toda. É uma boa dica. Você não sabe por onde começar? Pergunta que se a pessoa pode comer pão integral, pão branco, pão francês, o famoso cacetinho aqui do sul. Queria chamar os irmãos do louvor a estar vindo, se preparando. Gente, Jesus é o pão, e ele disse: aquele que de mim se alimenta não terá fome. Ele diz: jamais terá fome. As pessoas andam com fome, e elas procuram preencher essa fome em algumas coisas da vida. Por exemplo, eu já li reportagens sobre artistas que voltam 4 da manhã dos seus shows, artistas famosos, que eu não vou citar o nome aqui, mas que eles têm que chegar em casa e tomar os antidepressivos deles, porque eles voltam muito tristes. E nós aqui, do mundo normal, pensamos: se fôssemos famosos, nós seríamos felizes. Se tivéssemos milhares de seguidores, seríamos felizes. Se essas pessoas têm milhares de seguidores e fazem shows e estão doentes, porque a alma, o espírito está com fome, estão desnutridos do pão espiritual, desnutridos, e aí não dependem que Deus mande um anjo, não. Deus conta contigo, Deus conta com você para nutrir a sua família. Primeiro passo, primeira missão, começa no seu lar, na sua casa. O pão, todo dia que sentares à mesa. Aliás, Jesus usou o pão para dizer: olha, toda vez que vocês comerem do pão e tomarem do cálice, lembre que eu vou voltar. Aliás, ele diz ainda: o meu corpo é distribuído entre vós. Você tem se alimentado desse pão? Eu não posso finalizar sem ler para você o Salmo 37, versículo 5. Eu tinha muitas outras coisas para falar, mas eu vou deixar para outro dia. Mas o Salmo 37, versículo 5, 37, versículo 25, Davi fala algo assim, sobre a sua preocupação com o pão natural, tá? Jesus já disse lá no Novo Testamento, em Mateus 6, não ande ansioso com as coisas naturais. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. Mas aqui ele fecha com chave de ouro aqui. O Davi fala assim: eu fui moço e agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Que lindo isso. Eu já fui moço, agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O pão que veio do céu nos justificou de todos os pecados. Então ele fala justo,
quer dizer os justificados. Aqueles que recebem Jesus na sua vida são justificados de todo o seu pecado e recebem o perdão dos pecados. Então todos os dias que você for comer um pedaço de pão, lembre-se de Jesus que ama você e que entregou o corpo dele por você, e agradeça a ele, ou com a voz ou no pensamento, em espírito de oração. Mas toda vez que você olhar para um pão, lembre-se de Jesus. Eu entendo que era isso que ele queria, porque ele sabia que o pão seria o principal alimento de toda a terra. E ele se compara a isso, porque sem ele essa terra é sem graça, é sem amor, é sem perdão, é sem milagre, é sem multiplicação. Mas com ele tem perdão, tem cura, tem restauração e tem multiplicação. Amém? Vamos orar, temos alguns pedidos de oração. Oramos aqui. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque um dia o Senhor enviou essa terra que estava com fome, o pão. Nós aqui estávamos com fome, o Senhor nos deu esse pão e não temos mais fome espiritual. Estamos com o Senhor, porque cremos que o Senhor habita em nós, mas que possamos dividir esse pão. Pai, que cada ouvinte dessa noite, deste culto, receba do pão dos céus, o pão que dá vida a esse mundo, que dá o alimento, que nutre. E oramos, Deus, pela Camila, Senhor, em nome de Jesus. Oramos pela Terezinha Silva, oramos pela Helena Beatriz, a Roberta, a Lucia, a Grazi. Todos esses pedidos apresentamos diante do Senhor. São pessoas, são teus filhos que possam receber do pão nessa noite, o pão que veio dos céus, e que aquele que experimenta não troca mais por outro alimento. Oramos pela saúde do Luiz Borges, Deus está internado no hospital. Oramos pela Alice, Deus, que tem dor no nervo ciático, Senhor. Oramos pelo Wilson, Pai, irmão, Senhor, da nossa irmã Lourdes. Cura ele, Senhor, em nome de Jesus. Oramos por todos os que estão enfermos, Deus, aqueles que estão, Deus, enfrentando o vírus do Covid. Nós oramos para que o Senhor sopre cura sobre eles, para aqueles que estão preocupados com o pão de cada dia, que possam aprender com Jesus e pedir e agradecer a Deus, porque quando Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, a Bíblia diz que ele agradeceu, e no agradecimento veio a multiplicação. Então, se você agradece pelo pouco que você tem, o Senhor multiplica. Você tem pouco, agradeça, porque quem multiplica é o nosso Deus.